Olá, esse vídeo foi produzido com o intuito de auxiliar os avaliadores, preceptores, docentes que vão avaliar residentes sobre um instrumento de avaliação global de atitudes que será disponibilizado via Sistema HC a partir de outubro de 2015. É um vídeo curto e que tem o propósito de auxiliar todos a revisarem a ficha de avaliação global de atitudes, que estará no sistema HCRP, disponível para que seja preenchido e será utilizado para avaliação das atitudes e profissionalismos dos nossos residentes. A expectativa é que todos os programas utilizem o mesmo instrumento. Apenas para a gente relembrar o conceito de sistema de avaliação, que é a meta para cada programa, ou seja, cada programa tem um sistema de avaliação que contenha estratégias ou métodos de avaliação que sejam capazes de avaliar o conhecimento necessário para o indivíduo ser especialista naquela área, que é o saber, o desempenho. Então, a gente vai avaliar se o indivíduo está adquirindo competências e capacidades para realizar os procedimentos, fazer diagnóstico, tomar decisões que são esperadas dentro daquela especialidade. Óbvio que progressivamente, do primeiro ano, segundo ano, até que ele se torne um especialista. E instrumentos e estratégias de avaliação de atitudes e de profissionalismo, que seria como o indivíduo é, como ele se comporta, como ele se relaciona no ambiente de trabalho. Esse é o tema desse vídeo, e que nós vamos abordar apresentando o instrumento e a forma de utilização do mesmo. A avaliação global de atitudes ela é muito utilizada no internato médico, em vários programas de residência, e ele é capaz de obter, através da percepção, do contato ao longo do período do estágio, das atitudes que o residente tem, o desempenho dele, o conhecimento, a capacidade que ele tem para lidar com os desafios que ele tem no dia a dia, o relacionamento com a equipe. E é uma mistura de observação direta, na medida que a gente discute os casos, vê e acompanha o desempenho dele, uma observação indireta. Nem sempre nós estamos junto com ele no momento que ele examina o paciente, no momento que ele faz algum tipo de procedimento. Esse tipo de avaliação é recomendado que seja assim, é feito por diferentes avaliadores e é dependente do tempo de contato e observação. Então, recomenda-se que, para que você preencha uma ficha dessa, você tenha no mínimo uma semana de contato, de preferência 2 ou mais semanas de contato e observação do residente, porque isso vai formando melhor a sua opinião, o seu conceito daquilo que será avaliado. A nota geralmente atribuída no final do estágio ou do rodízio. Todos sabem que é uma avaliação que é pouco estruturada e tem um caráter subjetivo muito forte. Entretanto, se a gente tiver critérios claros, explícitos, e o residente for avaliado por diferentes avaliadores, já existem relatos na literatura de que essa avaliação tem uma alta validade e confiabilidade. Então, uma boa avaliação, que tem algumas limitações, mas que tem espaço na avaliação da prática profissional, na formação de profissionais. Como já disse, é uma avaliação muito utilizada no internato. Alguns programas de residência aqui do Hospital das Clínicas já utilizam essa avaliação. E os problemas que a gente identificou com aqueles programas que já utilizam a avaliação global é que existe um preenchimento irregular. Nem sempre o preceptor preenche a ficha. Então a gente tem informações parciais. O residente raramente fica sabendo como ele foi avaliado. Não existe feedback regular durante o processo. Então, no final, o preceptor preenche a ficha, isso não fica acessível ao residente e isso tem pouca utilidade. É importante que durante o processo, durante o estágio, se houver algum problema, o preceptor dê o feedback, comente com o residente. Ou se ele foi muito bem em alguma coisa, que ele dê o feedback. Diga para ele que aquilo é uma boa prática, que ele continue fazendo daquela forma. Só para dar um exemplo de como a gente tem que se comportar, imagine que um residente chegue atrasado no ambulatório. Não é para esperar o mês inteiro e depois anotar que ele chegou 6 vezes atrasado no ambulatório na ficha no fim do mês. Na primeira ou na segunda vez, é importante que já seja comentado com ele e pedir para que ele mantenha o horário. E se ele persistir, a conduta será outra. E aí a gente mostra como é mais para frente. Mas é importante que isso seja trabalhado durante o estágio e no final seja anotado.
Atualmente, quem usa essa estratégia anota em papel. Isso raramente é tabulado. E esses dados compilados para que possam ser usados pela coordenação do programa e eventualmente ajudar a melhorar o próprio programa. E eventualmente ajudar a melhorar o desempenho do residente. Então essas são as dificuldades que a gente tem com os modelos que a gente usa atualmente. Diante disso, em 2013, a Coreme, um grupo de trabalho que foi elaborado para desenvolver essa estratégia, propôs fazer uma ficha comum a todos os programas e essa ficha seria disponibilizada no sistema HC. Ficasse online para que a gente pudesse preenchê-la, receber um aviso e preenchê-la no final de cada rodízio. Então você teria lá a especialidade, o ano, o nome do residente, o ano que ele está, R1, R2, R3, qual que é o período do estágio e a gente faria o preenchimento dos critérios. A seguir nós vamos mostrar os 9 critérios que foram elencados. Vocês podem observar que aqui à esquerda nós temos os critérios, aqui tem a escala, que eu vou comentar depois, e embaixo da escala tem uma breve descrição do que seria esperado para cada um desses critérios. Então a gente tem critério 1, se realiza adequadamente as atividades previstas no estágio ou no programa, se o residente é capaz de reconhecer os alcances e os limites da sua competência para a prática médica, certo? Não vai além daquilo que é a competência dele. Se ele demonstra capacidade de estabelecer raciocínio clínico, direcionamento da investigação diagnóstica, estabelecimento de plano terapêutico para os casos que ele foi acompanhando durante o período do estágio. Se ele demonstra habilidade para realizar procedimentos, se ele estabelece uma relação médico-paciente adequada, se ele demonstra um domínio de técnicas de entrevista, se você teve a oportunidade de ver ele fazendo uma história, um exame físico, isso é possível de perceber. Se ele demonstra capacidade de trabalhar em equipe, isso é a coisa que a gente tem mais refinamento para perceber, porque a gente está o tempo todo com um grupo, se você é preceptor, tem os residentes, a gente observa como eles se relacionam entre si, a equipe médica, como eles se relacionam com a equipe de enfermagem e outros profissionais, administrativo. Isso é muito um instrumento adequado para que a gente possa observar isso. Se o residente demonstra interesse na aquisição de conhecimentos, se ele está com um caso, ele busca saber, ele vai atrás. E as questões relacionadas à assiduidade e pontualidade. São aspectos bastante importantes também na nossa rotina, na nossa prática diária. Bom, aqueles eram os 9 critérios que foram elencados. Eventualmente, você vai avaliar todos eles ou nem todos. Quando não foi possível fazer uma avaliação, você acha que não dá para pontuar, você marca não se aplica. Quando foi possível avaliar, existe, então, uma escala que é tratada em 3 grandes grupos. Então, você vai ter sempre como referência o residente, o ano do residente que ele está, imagina que é um R1. Então, qual que é a expectativa para um residente no final do primeiro ano de formação? Como que ele se comporta? Então, esse é o seu referencial. E você vai definir se ele está abaixo das expectativas, dentro das expectativas ou acima das expectativas, para cada um daqueles critérios. E, eventualmente, vai marcar que não se aplica. Certo? Então, abaixo das expectativas, ele não demonstra habilidade, competência, não teve uma atitude compatível, esperada para um residente do primeiro ano. Dentro das expectativas, é que ele se comportou, agiu, tem conhecimento, habilidades esperadas ao final do R1, por exemplo, ou ao final do R2, se for um residente de segundo ano. E acima das expectativas, e não precisa ser em tudo, pode ser num ponto. Em um determinado aspecto, ele foi primoroso, ele se destacou. Apesar de ser um R1, você observa ali uma maturidade de um indivíduo que já estaria terminando os 3 anos de especialidade. Então, ele está acima das expectativas. Então, esta é a proposta da escala. E o referencial sempre é o indivíduo que cumpriu o programa, por exemplo, se é um R1, no final do R1, o que você observaria? Se é um R2, no final do R2, o que você observaria? É diferente. E este é o referencial de quem avalia. Certo? Tentando usar a escala toda, todas as possibilidades, mas tendo um referencial do que seria esperado ao final daquele ano. E isso é muito importante porque nós, habitualmente, temos a tendência de marcar 8, 9 ou 10. Nesse caso, a escala não tem 10. E é proposital. A gente quer saber se ele está dentro da expectativa, acima ou abaixo. E se o indivíduo tiver 5 ou 6, ele teve um ótimo desempenho. É aquilo que você espera para um residente de primeiro ano que está num estágio, por exemplo, de enfermaria, com você. Se ele se destacou, ele está acima, ele vai ter um 7, um 8. Se ele foi primoroso, ele vai ter um 9. Isso não significa a nota que vai lá no histórico dele. Significa como a gente percebe ele.
E óbvio que com o passar do tempo ele vai progredindo, ele vai melhorando ao longo do ano. Essa escala, essa proposta, ela tenta fazer é uma escala de 9 pontos de Likert, e você tem dois momentos. O primeiro é você olhar aquilo que você viu durante o período que você observou, o residente esteve com você, e identificar se ele está dentro das expectativas para o residente do ano que ele está, abaixo ou acima. Assim que você fez essa escolha, você vai marcar dentro daquela escolha, por exemplo, dentro das expectativas, ele foi 4, 5 ou 6. E aí você escolhe, não, ele foi muito bem, foi dentro do esperado, ele foi muito bem, você marca 6. Ele está dentro do esperado, mas ele deixou a desejar em vários pontos, então você marca 4. E assim por diante. Então, em duas etapas. Faz primeiro a linha de cima, identifica uma dessas 3, e em seguida, na hora que você escolher uma, você identifica um desses pontos dentro desse item. Existe muita literatura a esse respeito. Um dos artigos mais recentes que trata disso sugere que as escalas de 9 pontos elas são capazes de prover scores mais acurados. E é por isso que a gente fez essa escolha. Então, em momento nenhum, nós vamos estar dando nota de 0 a 10. E se o indivíduo tiver 6, estará excelente, porque ele está dentro das expectativas, na transição do que seria dentro para cima das expectativas. E isso os avaliadores precisam entender, assim como os residentes. Isso vai nos ajudar a diferenciar, nos diferentes critérios que a gente está avaliando, os residentes. O que eles têm de fortaleza, o que eles têm de fragilidade, e ajudando-os a melhorar na medida que estão passando no estágio. Este é um dos objetivos primordiais num tipo de avaliação como essa. Bom, em seguida, na seção você tem o 10º item. O 10º item é uma avaliação global. Imagine que você não tivesse nenhum dos anteriores, e tivesse que preencher só esse, com base no período de avaliação, nas semanas que você teve de contato com o residente. Qual o grau de desempenho global esse médico residente tem? E você vai marcar um desses pontos. É como se fosse uma síntese dos anteriores, não é uma média, mas é uma impressão geral que você teve. Abaixo, dentro ou acima das expectativas. Toda vez que você tiver marcado 1, 2 ou 3, é muito importante que você deixe discriminado, para que isso possa orientar o residente sobre como ele pode melhorar. E muito provavelmente, se isso aconteceu, você vai, durante o estágio, já pode ter comentado com ele, ter dado feedback. Outro aspecto que é muito importante, a gente sugere fortemente, é que os pontos fortes, aquilo em que o indivíduo se destacou, também seja anotado nesse espaço. Porque isso ajuda ele a ter clareza do que ele precisa manter, da qualidade que ele precisa manter, aquilo que ele faz bem. Finalmente, nós temos um item que se chama incidentes críticos. Nesse item, você vai anotar qualquer evento, qualquer acontecimento que justifique, que fugiu do que era esperado. Por exemplo, faltas, atrasos não justificados, vestimenta inadequado, conflitos entre os membros da equipe, entre os médicos com outros membros da equipe, complicações decorrentes de imperícia, de imprudência, de negligência, isso deve estar notificado aqui. Em cada rodízio isso precisa ser preenchido se aconteceu. Porque se for recorrente, a coordenação tem condições de chamar o residente e conversar com ele, e até ver o que pode ser feito para que isso não aconteça mais. Porque a formação do residente é nossa responsabilidade. Terminar, o avaliador vai clicar finalizar e a avaliação vai ser enviada e tabulada junto com outras avaliações que ele vai receber ao longo do ano. Bom, o que a gente espera com essa avaliação? Com a avaliação global de atitudes na residência, com esse formato. Coletar informações sobre atitude e comportamento profissional dos nossos residentes, prover feedback através dos resultados das avaliações que ficaram disponíveis para o avaliado, ele vai ter acesso só aos dele, não aos dos outros colegas, mas ele vai ter acesso às avaliações que ele recebeu. Estimular o feedback, na medida em que você está observando o residente, vai fazer uma avaliação no final e considera que isso é importante, você eventualmente vai detectar coisas que já podem ser comentadas, o feedback destacando o que está sendo bom, destacando aquilo que precisa melhorar, e isso pode aparecer na sua avaliação final. Então a gente favoreceria e estimularia a prática do feedback. E a gente espera superar problemas, esses que a gente listou no início. O preenchimento agora vai se tornar regular, porque todos os preceptores vão receber um aviso, vão saber o que tem que fazer, vão entrar no sistema HC, vão fazer o preenchimento, e cada residente terá no mínimo 11 avaliações no ano, ou mais, dependendo do número de rodízios.
O residente sempre terá acesso à sua avaliação. Ele saberá como foi avaliado e isso esperamos que o ajude a melhorar continuamente. Nós vamos fomentar a prática do feedback durante o estágio, sempre que for necessário. E assim que o preceptor finalizar a avaliação, os dados vão ficar disponíveis, tabulados, tanto para os preceptores quanto para a coordenação do programa. Ou qualquer dúvida, tem um e-mail, podem entrar em contato, a gente vai tentando esclarecer, mas o fato é que a prática, o uso do instrumento, eventualmente feedback que a gente possa fazer para discutir com cada equipe como foram as avaliações preenchidas, é isso que vai fazer com que a gente utilize o instrumento cada vez de maneira mais eficiente e efetiva. Muito obrigado. Até logo.